Pronto. Deixa eu Mas te dizer todo uma mundo. coisa, Noda. Jane, por que você não aceitou? Vou já falar. Você me fez uma pergunta, né? E eu, assim, vou deixar bem claro. Eu tô num programa de entrevista e eu estou falando da minha vida, das minhas experiências. Sim, Não tenho o menor intuito de falar mal de ninguém, denegrir ninguém. Cada um sabe claro. de si, entendeu? Cada um sabe da sua Porque conduta. já mandaram o zap pra tu, foi falando alguma coisa? Já mandaram isso, directs. Cada um sabe de Como- si, cada um sabe da sua conduta. Hora nenhuma eu falei, fulano é ruim, fulano cometeu tal crime. Eu não injuriei ninguém. Eu estou contando a minha experiência e a minha verdade. E se eu precisar, Noda, tem muitas pessoas que nem tá aí o David que trabalhou comigo dizendo o que realmente aconteceu, né? Sim. Então eu não tenho, quem me conhece sabe quem sou eu. Para você ter uma ideia, eu saí da mala sem alça. A única pessoa que eu não tenho amizade até hoje só é uma pessoa. Toda turma eu tenho amizade, eu continuo do mesmo jeito, é uma galera que saiu e todo mundo. Então, eu não sou uma pessoa problemática. Se fosse neto, eu era o primeiro a não querer me ver nem de frente. Tu sabe como é dono de banda, É. não é isso? Então, eu tô aqui. Inclusive, antes de começar a live, eu falando com ele, ele disse a mim que gosta muito de você, que você canta muito e que chamou você para voltar para a banda na saída Chamou sim. da Rayane e do Marcelo. E você vai explicar por que não aceitou. Explico já. Sim, aí você me perguntou antes o que que mais me incomodava. Sim. Pronto. Falta de Deixa a caneta reciprocidade. cair, a caneta vai cair. Eu- Falta de reciprocidade. Falta de respeito pelo lado profissional e pelo lado pessoal das pessoas. De algumas pessoas, não eram todos, entendeu? Muita injustiça, muita conversinha também. Lá dentro, algumas pessoas esqueciam que você é um ser humano, que você tem sonhos e que você não tá ali porque você acha bonito. Eu, por exemplo, larguei aqui uma criança de 4 anos e o meu marido e toda a minha família. Comecei a viajar no Brasil inteiro. Eu nunca tinha ido à capital do meu estado, que era Teresina, sozinha. Né? Eu era uma menina de 22 anos. Hoje uma menina de 22 anos, ela tem um conhecimento maior. Eu não era criança, eu não vou dizer que eu era menininha bobinha, porque não era. Mas eu não tinha malícia de mundo de banda, até porque eu nunca tinha passado por bandas. E assim, tem uma galera que não respeitava isso. Não só de mim, como outras pessoas que passaram lá, sabe? O que mais me doía era essa. Era a falta de você olhar para o outro com reciprocidade, entender do jeito que eu tô aqui com os meus sonhos, aquela pessoa também tá aqui por isso. Aquela pessoa tá trabalhando porque ela tem pessoas que dependem dela. Não, eu vou atropelar aquela pessoa, independente de qualquer coisa. Isso é todo o mercado de trabalho. Só que em banda Sim. não deveria ser assim, porque nós estamos ali todos juntos, passando as mesmas coisas, as mesmas situações, sabe? E algumas pessoas não respeitavam isso. O David falou uma coisa muito, muito interessante. É que quando saía comigo, né, para ir comprar alguma coisa para comer, Sim. ele estava indo para o motel. Noda, eu sofri demais com isso. Eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu converso muito, entendeu? Sim. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar com as pessoas, sabe? E assim, eu não podia falar com ninguém, eu não podia ter uma amizade com nenhum homem. E sempre as histórias comigo vinham do mesmo nicho. Entenda, as histórias, ninguém de outro nicho vinha para falar algo relacionado a mim. Não, as histórias vinham sempre do mesmo nicho. Ela fez isso, ela fez aquilo, né?
Quando eu entrei na Mala Sem Alça, eu já era casada. Eu me casei com 15 anos, sabe? Isso foi muito difícil pra mim. Porque tinha muitas conversas. Se um fã chegasse para tirar foto comigo e eu descesse ali do ônibus e tirasse, para o produtor era muito normal. Eu estava fazendo o meu trabalho, mas para um certo nicho de pessoas, eu já estava ali fazendo alguma coisa errada ali, do ladinho do ônibus. Entendeu? E eu sofri muito, muito com isso. Isso me magoou muito. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas você tem que ter noção do que realmente vai magoar o outro. Pra você ter uma ideia, é o que eu tô te dizendo. Eu saí da Mala Sem Alça, eu não queria entrar em outra banda. Eu passei 5 anos sem cantar, não foi falta de propósito, nada. É porque eu fiquei arrasada. Eu dei ali tudo que eu podia dar. E o que muita gente não, algum meia dúzia de pessoas ali fizeram comigo, não é normal. Você não faz, você não tira o sonho do outro simplesmente porque você está incomodado com ele. Entendeu? Verdade. Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber que tanta coisa ruim eu poderia ter feito para certas pessoas que elas tiraram os meus sonhos. Que o tempo deixasse eu perder os meus sonhos, que a minha falta de talento deixasse eu perder os meus sonhos. Entendeu? E não uma pessoa por ter o poder de fazer aquilo, chegar e fazer. E não sentir culpa, e não sentir nada, e ainda dizer, é porque fulana foi errada. Errada onde? Entendeu? Profissionalmente eu fui errada aonde? Sabe? Como pessoa eu fui errada aonde? O que é que eu fiz? Então isso me magoou muito e não foi só comigo que eu vi isso acontecer, Noda. Eu vi isso acontecer com pessoas lá dentro, pessoas que simplesmente saíam. Saíam, sentiam o que eu senti e saíam. E Noda, você, e quando você chegava a conversar com o Neto sobre essa situação? chegava, chegava a conversar com... Na verdade, ele que chamava, porque ele sabia de algum atrito e aí ele queria saber o que é que estava acontecendo. Né? Na minha época de moleca, que o balé se matava, que era lado A e lado B. Aí Neto Alba fazia essa Suane, reunião, beijo. aí Neto fazia essas reuniões. Só que Sim. quando vai ter reunião entre, o David daí sabe, entre os patrões e os funcionários, todo mundo, né, fica... Só que eu rodava a baiana, aí não dava certo, porque eu saía como errado, porque quando o povo começava com cinismo, eu rodava a baiana, aí só Eu também faltava botar dedo rodo. na cara de Neto. E Eu não rodo, sei eu o que é também isso. sou assim. Eu também sou assim. Não, só para você ter uma ideia, eu vou te explicar aqui a relação nesse sentido. Eu acho que eu pedi para sair da Mala Sem Alça umas 4 vezes. 4 por conta disso. E o que Neto me faz, o que é que Neto fazia? Aumentava o meu salário e dizia, Jane, vê de outra forma, vamos tentar auxiliar isso, porque para ele era complicado. Era muito Uhum. difícil para ele, entendeu? Sim, Eu sim. ainda cheguei a ficar um pouco magoada porque com ele, porque eu achei que na época eu não tinha maturidade, eu achei que ele poderia ter feito mais por mim. Só que aí depois eu vi que não é que ele poderia ter feito mais por mim. Tava dando certo daquele jeito, então seria ele iria deixar da banda dele dar certo porque eu não tava dando certo com as pessoas, entendeu? É. Lá dentro. E o que ele fazia por mim era subir meu salário e pedia mais um pouco. Só que eu não tava lá por salário. Eu não tava lá por salário. É lógico que eu estava trabalhando, eu queria ganhar meu dinheiro. Mas eu tava Uhum. lá por quê? Eu abandonei minha família aqui por quê? Por dinheiro não foi. Não foi. Foi para cantar, foi para mostrar o que eu gostava de fazer, entendeu? E para ter o meu espaço que eu lutei para conseguir, porque no início da mala não foi flores, foi difícil, sabe? E eu era cantora lá no início, tava lá na época de ouro, de uma hora para outra não serviu mais. Então, era muito difícil. Até que quando eu fui sair da mala, Noda, eu não pedi a Neto. Eu só dizendo, Noda, eu não pedi mais para sair. Eu não pedi. Quando viemos do carnaval, eu já tinha fechado com a Forró Sacode, fechado em tese, porque eu terminei não indo. Eu vim,
quando estava chegando aqui na minha cidade, em Picos, que é antes de Araripina, né? Eu fui na galera que eu amava de paixão e dei tchau e já chorando, em lágrimas. Aí eu lembro que um dos técnicos, acho que hoje trabalha com Marcelo, os meninos trabalham com Marcelo e Rayane, que era Amaral. Ele olhou pra mim e falou: "Que foi, galega?" Aí eu: "Não, nada." Aí o outro rapaz, Carlinhos, disse: "Se eu conheço a Maga, ela não sobe nesse ônibus nunca mais." E foi essa promessa que eu tinha feito. Quando eu desci, eu fiquei olhando o vermelhão. Ai, vou chorar. Eu Pode fiquei chorar. olhando o vermelhão ir embora. E eu olhei para o céu e disse: "Deus, nunca mais o Senhor me deixe subir no ônibus dessa banda. Eu não quero passar isso daqui nunca mais na minha vida. Eu sei que é o desejo de muita gente, mas para mim chega. Para mim já deu. Eu não preciso disso. Eu quero muito continuar, mas eu não preciso disso." E eu vim para casa. Meu esposo chegou lá onde me pegava e disse: "O que foi, Jane?" Eu disse: "Nada, não foi nada." E vim para casa, para minha casa. A gente tinha 20 dias de férias. O rapaz do sacode me ligou, eu falei: "Eu não vou." Aí ele: "Mas Jane, como é que você faz isso? E agora eu digo em Fortaleza só o que tem cantora. Não vai ser porque eu não vou que não vai dar certo." E aí, quando faltava 5 dias para voltar, eu liguei para Neto. Pode perguntar para ele como isso é verdade. E ele me atendeu e disse: "Jane, eu vou te mandar eu vou pedir para o Marcílio te enviar o CD com um novo repertório para o novo show." Eu disse: "Neto, eu tô ligando para você para dizer que eu tô fora da sua banda." Faltava 5 dias para a gente voltar a ensaiar, para montar o repertório. "Ah, Jane, não chora. É impossível, Vinícius. É a minha vida." Deixa eu chorar, porque até bota para fora. Não, é Muitos de anos, né? São muitos muitos anos. anos. E aí, o que é que acontece? Ele disse: "Você não tá louca?" Aí eu disse: "Não, eu tô fora." Ele disse: "Jane, vamos fazer o seguinte. Passe 30 dias fora da banda, descanse, e aí você volta." Aí eu disse: "Não, eu não quero mais." Isso pra mim foi como arrancar um pedaço de mim, sabe? Mas eu não tinha nova estrutura mais pra estar lá. Eu não tinha como subir naquele ônibus. Não dava, não dava, sabe? Não dava. Tinha pessoas que eu amava, muita gente, nossa, a produção inteira, os músicos, Marcos, que era o gerente na época, o irmão do Neto, que era lá também, Ericasso, todo mundo é amigo Sim. meu. Mas não dava, as portas se fecharam, eu não tinha mais músicas em CDs, eu não tinha mais músicas em show, o show Lágrimas Reais acabou, eu ia fazer o quê? Eu ia ficar fazendo o quê? Eu ia cantar uma música no show da Mala? Não tinha o que eu fazer lá, Noda. Porque as pessoas não queriam que eu trabalhasse? Não, não. Eu saí. E aí meu esposo ficou olhando pra mim e disse: "Jana, eu não acredito que você fez isso." Eu digo: "Fiz." Porque ele não acreditava que eu viesse embora. Eu digo: "Fiz." E aí, Neto, Marco, eu disse: "Não, Neto, eu não quero. Não quero esses 30 dias. Eu tô decidida." E aí ele disse: "Pois bem, você me dê 10 dias para eu te pagar teu dinheiro." Eu falei: "Dou 10 dias." E fui. Cheguei, resolvi, recebi meus direitos. Ele ainda me perguntou, ele pediu que eu sentasse para conversar com a pessoa. E eu disse: "Não, não dá, porque a pessoa..." Teve uma briga, viu? Teve uma briga muito feia. Eu levei dedo na minha cara e levei nome de "você não é nada" aqui dentro. Com quem você brigou? Não, deixa quieto. Teve uma briga muito feia. Foi A cantor, gente cantor, cantora? foi Foi cantor, cantor? Foi... a gente tava chegando no Rio de Janeiro e eu tava conversando, a pessoa levantou e disse: "Cala sua boca." Eu disse: "Não, não vou calar. Quem é você para me mandar calar a boca?" E aí a pessoa veio, brigou. Tinha até um segurança na época que o segurança disse: "Rapaz, você vai bater na menina, mulher viajando sozinha?" "Não, não vou bater não." E tudo mais. E aí a gente foi briga feia, o ônibus inteiro ficou calado vendo aquilo ali. E ele mandou o segurança: "Cala a boca, não se mete." O segurança disse: "Eu tô ficando velho. Porque pra eu estar aguentando isso aqui, eu devo estar ficando velho." E a partir daí a gente não se falou mais.
Eu e essa pessoa, um ano se passou, um ano, quase 2 se passaram, e aí as coisas vinham só piorando pra mim. E assim, eu era muito imatura, burra. Porque se eu fosse outra pessoa, eu teria dito, não, eu vou abrir aqui para isso aí aconteceu e depois vai passar. Não, eu me mantive forte. Até ponto de dizer, eu não vou fazer isso. O cara colocou que é desumano. Não, não é desumano. Cada pessoa tem um seu lado da história. Eu tô contando como foi pra mim. Você tá assistindo a minha emoção. Entendeu? Com certeza a pessoa deve ter tido os motivos dela. Eu tô contando como doeu em mim. Então não é desumano. É só a realidade de muitas e muitas bandas. Eu tô mentindo, Noda? É ou não é a realidade de muitas bandas? Muitas, Você é muitas. a primeira cantora que passou por isso, gente. É porque ninguém vem, ninguém fala. Entendeu? Como já são mais de 10 anos que eu passei por isso, graças a Deus eu sou outra pessoa. Ainda dói porque foi difícil. Mas assim, eu não guardo mágoa de ninguém, eu não guardo rancor de ninguém. Sei das coisas que eu fiz, tanto das erradas como das certas. E eu sei hoje, olhando para trás, que não precisava ter sido assim. Entendeu? Não precisava ter sido assim. Eu já até me perdi na pergunta que você tinha feito. É, foi depois dessa briga com o cantor que você decidiu sair? Você disse, não aguento Foi. mais. Eu não aguento mais. Foi depois dessa briga que eu pedi 4 vezes pra ir embora e Neto só aumentava o meu salário. Foi depois dessa briga. Ô, ô, Até ô, tanto que eu nem falei ô, que ia sair. ô, Jane, vou fazer uma pergunta bem. Pesada, né? Eu, como repórter, preciso fazer essa pergunta. Arrasa. Como você falou, cada história tem os seus dois lados. Isso. Em algum momento você chegou, que você lembre, porque a gente age por defesa, eu fui de banda, eu sei. Muitas Uhum. coisas que acontecem, a gente ataca por defesa. Mas Isso. em alguns momentos você chegou a atacar, por isso que já partia essa reação deles, do outro lado. Não. Não. É assim, ó. Deixa eu tentar te explicar. Eu nunca. Eu sou uma pessoa explosiva. Se você vier pra mim, você leva. Eu não sou aquela pessoa de procurar problema. Pode perguntar pra galera que Sim. trabalhou comigo, tô tudo aí, sabe? Mas eu vou tentar te dizer como era a situação. Uma vez, vou te dar um exemplo. Uma vez, nós paramos num posto de gasolina, só pra você ter uma noção de como é que funcionava. Eu não tô criticando ninguém, eu vou só te explicar pra você ter uma noção de como que é. Paramos num Sim. posto de gasolina pra jantar e dar um tempinho pra seguir viagem. Todo mundo desceu para jantar. Eu não desci. Eu fiquei dormindo dentro do ônibus. Teve uma briga entre um dançarino e um cantor nessa parada. Né? Um dos cantores Uhum. nessa parada. Teve um problema e uma briga. E aí a pessoa disse: Isso aí foi Jane que fez um fuxica aqui para essa pessoa fazer isso. E aí o outro dançarino disse: Impossível, Jane não desceu do ônibus. Ela tá dormindo. Aí ela não tá aqui, não? Não, porque isso aí é a cara dela. Entendeu? Era assim que funcionava. O que mais doía em mim, e assim eu lembro mais até hoje, é porque quando eu fazia alguma coisa, só cada ação tem sua reação, né? Sim. Mas e a questão gratuita? Entendeu? Uhum. Até eu pergunto para muita gente que trabalhou comigo. Você sabia? Recentemente eu perguntei para uma pessoa que cantava junto com a gente. A pessoa disse: Não, Jane, não tem porquê exato. Eu sou amigo próximo dessa pessoa, mas uma razão exata para isso não tem. Nunca me falou. Entendeu? É isso que eu não entendi. Como é que você destrói assim a vida de outro tão fácil? A vida não. Aquele momento da minha vida. Graças a Deus, minha vida tá tranquila. Eu vim embora. Eu queria até voltar para te falar sobre a questão de ir embora da mala, né?
Eu fui com 10 dias receber os meus direitos, Neto me propôs falar com a pessoa, eu disse, não, Neto, agora eu não quero mais falar com essa pessoa, porque Neto propôs que eu pedisse desculpa pelo que a pessoa fez comigo. Eu disse, não, aí você tá querendo me matar. Essa pessoa me desrespeitou como mulher, como pessoa e como profissional. Não tem a menor chance de que eu diga, ei, por favor, me desculpa, porque eu reagi. Entendeu? E aí foi muito engraçado. Eu cheguei de Araripina e Picos, quando eu entrei na minha casa, meu celular tocou. Lamarque. E aí, Jane, como foi? Eu disse, não, Lamarque, foi tudo certinho, né? Tu me pagou direitinho, eu tô em casa. Pois eu tô indo agora lá pedir as minhas contas também. Não dá. Eu não vou ficar nesse negócio aqui sozinho, não. Eu vou embora. E saiu. Saiu e assim, acho que saíram um monte de gente, não por esse mesmo motivo. Mas saiu muita gente na época que eu saí. E eu fiquei impressionada com ele, com o Lamar, porque ele estava só esperando eu dizer que conversei com o Neto e saí. Ele disse, eu vou pedir. E pediu. Eu saí hoje, 30 dias depois, o Lamar saiu, porque ele cumpriu o aviso prévio de 30 dias. Eu não pisei mais no ônibus da Mala Sem Alça, naquele ônibus da Mala Sem Alça. E é isso. Eu recebi também esse post. Tem gente aqui dizendo que estava comigo. Ele mandou para mim 10 minutos antes de começar a nossa live e para parabenizar pelo programa e diz que ele assiste, só não comenta aqui. Ele deve assistir por outro Instagram para ninguém ver o que é ele. É bem a cara dele mesmo. Com certeza ele está aqui. Então, um abraço para Neto também. Foi quando eu convidei ele elogiou muito você como cantor e foi quando ele falou que quando veio essa nova formação, chamou você para voltar. Chamou. E por que você não quis? Vamos lá. Ele me chamou, a banda estava em show em Fortaleza, eu acho que eu estava em casa. E aí, na verdade, foi o Adalto quem me procurou e tudo. Eu disse, não, beleza, amanhã eu vou. Eu estava trabalhando numa empresa privada aqui, em Picos, no escritório aqui. Eu sou advogada também, viu, Nória? Aqui em Picos. Esse tempo foi bom porque eu estudei. Fiz outras coisas da minha vida. E eu trabalho com assessoria jurídica, mas nessa época eu estava trabalhando para uma empresa privada, né? E aí eu fui conversar com o Neto e ele estava com muita pressa para retornar aos trabalhos da Mala Sem Alça. De imediato, eu pensei em não voltar porque eu achei que eu não tinha mais o que fazer na Mala Sem Alça. Achei que fosse um momento realmente da Mala trazer novas pessoas, novas figuras, novas vozes, né? Dar uma repaginada para a Mala, mas ainda assim eu fui lá conversar. E o que não fechou para eu voltar para a Mala Sem Alça? Não fechou o valor financeiro e mais ainda nós não conseguimos fechar a questão do tempo, né? Tu precisava que com 2 ou 3 dias eu já estivesse lá para fazer as fotos novas. E assim, eu não poderia fazer isso. E ele já tinha definido ele estava definindo essa nova frente, né? Já tinha Rick, já tinha Lani. E aí eu seria a outra cantora. A outra. Né? Isso. E aí o que é que acontece? Ele precisava para ontem, né? Voltar com a banda dele. E eu não tinha, eu não poderia ser tão irresponsável a ponto de virar para uma empresa que eu trabalhava, uma empresa com 18 pessoas precisando de mim, né? Superior imediato ali de mim, eu, no caso, eu não poderia simplesmente dizer, tô indo embora. Não, eu precisaria de um mês para que a empresa pudesse treinar uma nova pessoa que eu pudesse sair. E ele não tinha, a banda não tinha esse tempo. Aí foi o que aconteceu, não deu certo. Porque a questão financeira, ela é muito relativa. Você... Oi. Pode falar. Quando eu falo financeiro, mas o principal foi a questão do tempo. O financeiro é muito relativo, porque você não fecha um cachê para sempre. Você fecha o cachê que você vai entrar. E aí você pode estar negociando e se resolvendo de acordo com o seu desempenho e com o desempenho da banda. Né? O desempenho da banda.
isso aí não foi o fator X. Tem gente que me pergunta se foi o fator X. Não, o fator X foi porque Neto precisava para amanhã. E eu não poderia, como profissional, eu não poderia abandonar uma empresa. Não tinha como. Eu Será não faço que, isso. será que você não criou um certo bloqueio com a mala sem alça? Seu subconsciente bloqueou a mala sem alça em você. Acontece, e às vezes a gente nem tem consciência disso. Mas como se tornou um trauma Uhum. para você, e você ficou traumatizada. Pode Muito ter... interessante essa tua colocação. Depois que eu saí da mala, eu vou contar aqui uma coisa que eu não contei para ninguém. Depois que eu saí da mala, não. Depois que eu saí dessa reunião, que eu voltei para casa, aí eu pensei, eu vou fazer um EP. Voltar a cantar. Eita, o meu esposo disse que eu tô sem beber água. Vamos. Eu tinha acabado de perder o meu irmão mais velho. Né? Meu irmão faleceu em dezembro, o Neto me chamou em janeiro. E assim, ainda estava muito forte isso para mim. Eu fui, não, vou fazer um EP aqui para sair da cabeça, tentar esparecer, vou voltar a cantar. Não deu certo na mala, beleza. Fiz o EP. Quando eu estava começando a trabalhar o EP, eu adoeci, Noda. Adoeci aqui em Picos. Nunca contei para ninguém. Eu vou abrir meu coração para você hoje. Eu gastei cerca de 10 mil reais em médicos, de Picos para Teresina, para encontrar a doença que eu tava. Eu perdi 9 quilos dentro de um mês aqui em Picos. E aí, de tanto subir e descer, eu fiz exame de tudo que tu pensar na tua vida. Até o ponto do médico, de um dos meus médicos, chegar para mim e dizer, meu amor, levante a mão pro céu, porque biologicamente você é saudável. O seu problema é ansiedade generalizada. Eu não fazia ideia do que era essa doença. Eu sei que eu começava a passar mal, dava aquela crise de pânico, e o coração acelerava, adormecia um lado, eu dizia, pronto, eu vou morrer. Chegava no hospital, não era nada. Eu dei ansiedade generalizada com agorafobia, que é medo de ter medo, né? E aí pronto, engavetei o EP e comecei a fazer o tratamento. E a gente começa com remédio, só que depois você tira a medicação e fica com o psicólogo, né? Uhum. Psicanalista. E quando eu contei essa parte da história, que eu não aceitei por isso, ele disse, não, você ficou traumatizada com isso. Foi muito interessante você falar. Ele disse, foi muito... Menina, você passou por um negócio muito forte. Entendeu? E aí ele disse, olha, isso bloqueia várias áreas da sua vida. Você tá, e você só desiste da coisa. Igual você fez lá. Virou um... Como é que Isso. chama? Virou... Ah, agora a palavra não vem. Isso é comum. Eu faço e desisto. Ele disse, isso é um trauma. Você tem que tratar disso. Traumatizou. E, Traumatizou. isso. Isso que aconteceu com você, porque só em eu conversar com você, eu peguei no ar. Eu peguei, por eu ter convivido em bandas, Aham. e por eu estar entrevistando. Uhum. A... Gente, a menina que eu entrevistei, que foi da Limão com Mel, falou a mesma coisa. Meu Deus, desculpa, esqueci o nome da menina. Mara, Que eu Simara, entrevistei. Ângela, não. Não, a loira, que foi depois da Baby Som, a Aline Ataíde. A Aline, ela é ótima. Ela tem aqui, eu dei entrevista a ela. Uhum. Aliás, ela me deu entrevista. Entrevista, uhum. E ela falou da forma também que aconteceu com ela na Limão. Ela não foi clara, mas depois ela falou para mim por telefone. Eu Ela ficou sei. traumatizada. Ela engordou 150 quilos, ficou obesa. Meu Deus. Não conseguiu mais cantar. Ela se escondeu do mundo. Porque eu disse, menina, Eu me onde era que tu escondi do estava? Que ninguém mundo. viu essas fotos. Tua. Ela fez, eu escondia, Rick, em redes sociais. Eu só mostrava fotos, só mostrava o rosto, ou então botava fotos antigas. Ela chegou a um trauma por conta do que aconteceu com ela na Limão com Uhum. Mel, E eu acredito. que ela engordou 150 quilos, não conseguiu mais cantar. Carol Bissul, que eu entrevistei esses dias, Eu vi um pouco. falou a mesma coisa, ficou com um trauma enorme, não canta mais, passou muito tempo sem cantar, voltou depois. E é uma voz que, meu Deus. Eu conversando com Fabiola Paiva esses dias, de madrugada ela mandou mensagem para mim, tá acordado? Eu disse, estou.
E a gente conversando sobre que ela ligou para parabenizar, mandou mensagem para parabenizar pelas entrevistas, ela disse que estou adorando, porque quem conviveu com você sabe que você é exatamente como você está sendo aí. Você é você na entrevista. Você fala mesmo e não sei o quê, e você está sendo você. Você é exatamente o que você era na época das bandas, que você não mudou nada, você não criou personagem para entrevistar. Não, Isso que está mais personagem. legal. Aí ela até me deu um conselho. Ela fez, não mude seu jeito de entrevistar. Por isso que está dando tão certo o nó da pergunta. Porque você Mas é é você. muito verdadeiro. E aí ela falou justamente isso, que ela não parou quando saiu da moleca por conta de coisas que aconteciam no inter... e ela fechou a mente dela. A mente dela bloqueou para cantar. E é algo que ela amava, era cantar. Só canta na igreja. Eu não sou fã dela. Eu fui pra igreja também, viu, Noda? Então, essas coisas acontecem. A mente da gente, às vezes, pega uma coisa e trava, seja em banda ou não, em qualquer sentido da Em vida. qualquer se traumatizou realmente. Só que eu achava que não. Eu achava que não. Quando o meu psicólogo falou que isso era muito forte ainda, que estava bloqueando muita coisa na minha vida, eu desabei, eu não acreditava. Porque, eu não sei se tu entende, eu não guardo mágoa de ninguém. Eu tô sendo sincero, não guardo mágoa. Sim, sim. Mas era muito caro para mim aquilo ali. Tinha um valor imensurável para mim aquilo ali. E eu vi uma pessoa chutando por, sabe lá o motivo. Deve ter tido motivo, né? Sim. Então, é complicado. A Fabiola, o menino tá falando que a Fabiola foi injustiçada. Quando eu cheguei na mala, menino, eu ouvi tanta barbaridade de Fabiola que eu disse, não, essa mulher não pode ser tão ruim assim, não. Vinda de Mas pessoas. aí Entendeu? foi o que a gente até conversou com ela, eu e Fabiola. O que Uhum. acontecia, eu falei na minha entrevista com Dani Rodrigues, que cantava com Fabiola. Aham. Havia briga, havia ataques, havia. Aí no dia da minha entrevista com Dani, ela falou as coisas que acontecia, falou abertamente, tá aí as coisas que aconteciam Uhum. entre elas. E eu estava dentro, eu via. E eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para você. Mas será também que ela não se defendia? Então era a forma dela se defender pelos Aham. ataques que você fazia. Aí foi quando o Dani fez. Noda, realmente. Eu atacava, eu fazia as coisas. Então às vezes ela vinha e mas eu já tinha atacado ela. Já tinha atacado antes. Pronto. É isso. Quando você tem a noção do você fez algo pra pessoa, você se machuca, mas você entende que você caçou, Uhum. né? E quando não foi assim, como é que funciona? Eu não sou um anjo, não, gente. Eu sou ruinzinha também, viu? Eu não sou um anjo, mas eu sei do que eu fiz e do que eu não fiz. Sabe? Eu queria, assim, poder dizer, não, Noda, eu fiz isso. Uma vez eu fui indagada dentro do ônibus, né? Aí, porque tinha um jeitinho de humilhar a pessoa na frente de todo mundo. Só dava certo conversar se fosse na frente de todo mundo, essa pessoa fazia. Sim. E aí nós entramos para ir para um show, antes do show, e essa pessoa mandou brasa. Que você falou de mim para fulano de tal, que você falou isso. Tinha entrado uma cantora recente, né? E aí a gente tava no quarto e aí a gente tava conversando sobre algumas coisas no quarto e uma dançarina tocou no nome dessa pessoa e eu disse, eu não quero nem ouvir o nome dessa pessoa aqui para não ter furdunço. Foi mesmo que eu ter dito. Quando a gente chegou no ônibus, a pessoa disse, você falou mal, assim, assim, assim. Aí eu tenho uma língua grande, eu digo, eu não falei mal escondido de você, não, infame. Porque o que eu tenho para dizer para você, eu digo é para você. Você é assim, 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 assado. Eu não tenho por que falar mal de você. Para ninguém. Inclusive, eu não. Ó, Noda, nunca uma pessoa me perguntou sobre essa criatura e eu falei, não presta. É isso, não. Eu digo, é uma pessoa maravilhosa. Meu relacionamento com essa pessoa não deu certo. Entendeu? Não Uhum. tem uma pessoa que chegue e diga, ó, ela falou mal de você. Porque eu não falava. Eu ia falar o quê? Se o problema era eu e a pessoa que não batia. Eu ia falar o quê?
Eu ia inventar que fulano fez isso de errado? Eu não ia. Entendeu? Se fez uma coisa que não foi tão boa e me perguntasse, eu dizia. Mas eu não tenho como dizer, não, não fale pro fulano não, que ele não é gente. Eu não podia dizer isso. Por um relacionamento que não deu certo comigo, eu vou sair falando, nunca fiz isso. Nunca fiz. Entendeu? Eu não acho justo. Eu não me dei com você, Noda. E aí eu ver um fã seu, que gosta da sua dança e tudo mais, gosta do seu jeito de entrevistar hoje, e eu digo, olha, Noda não é gente. Você não tem. Se o meu relacionamento com você não deu certo, é o meu relacionamento com você. Eu não posso, eu não tenho direito de falar, entendeu? Então é por isso que me doeu mais. Eu já cheguei a defender. Eu defendia quando alguém vinha falar alguma coisa. Eu defendia, sabe? Porque a gente tem que ter respeito pelo profissionalismo do outro. A gente tem que ter respeito pela pessoa do outro. E não é um problema particular meu com você que vai fazer com que eu saia denegrindo a imagem de ninguém. Assim como eu acho que também nunca falou mal de mim. Eu nunca vi falando, nunca ouvi falando. Entendeu? Nunca vi. Eu não vou dizer falou. Inclusive, no dia da nossa entrevista, você está perguntando, você tá citando Marcelo ou Rayane? Fala mal. Nenhum dos dois falou. Não falam. Os meninos não falam, entendeu? É por isso que eu tô dizendo, o que eu tô contando foram ações que aconteceram com a minha vida. Eu nunca ouvi, ninguém nunca chegou pra mim e falou, ó, fulano falou mal de ti. Cicrano falou mal de... Não, também não fala. Entendeu? O que eu relato é a minha história, como aconteceu. Porque tem gente que diz, gente, tu saiu da mala sem alça, não disse nada. Eu saí da mala sem alça quebrada, gente, arrasada. Eu não tinha estrutura. Eu fui pra igreja, nem na igreja eu queria cantar. Nem na igreja eu cantava, nada. Quando eu já estava perto de sair da igreja, foi que eu fui pro coro da igreja cantar. Eu nem sabia mais como era que cantava mais. Acontece, eu acredito. Acontece isso mesmo. Meu esposo, ele era louco, Jane, vamos cantar. O pessoal me queria que eu fosse fazer, nem fosse violão, eu não queria nem ver. Eu tenho fãs hoje que falam comigo, que estão comigo ali, que procuravam meu esposo e diziam, me dá o contato de Jane. Ele vinha, Jane, posso dar? Não, pelo amor de Deus, não fale de mim não, deixe eu aqui no meu canto. Meu Instagram, eu tinha 130 pessoas que me seguiam até o ano passado e era bloqueado. Porque eu não... Por isso que ninguém sabia mais nada de você. Só se comentavam, cadê Jane, cadê aquela cantora loira, quem não sabia seu nome, cadê a cantora loira da mala, a primeira cantora? Ninguém sabia mais nada de você. Não tinha, eu me escondi do mundo, eu quis, sabe? E o pior, depois que vai passando o trauma, você ainda fica, meu Deus, eu fracassei. Eu podia ter agido assim, assado, meu Deus, por que eu não vim por esse lado? Por que eu não fui pra tal banda? Por que eu não fui pra outra banda? Sabe? Eu poderia ter ido para sacode e dar continuidade à minha carreira, mas eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha estrutura psicológica e nem física. Sabe quantos quilos eu engordei em um mês quando eu cheguei em casa, Noda? 12 quilos. Nossa. 12 quilos. Se você der uma olhadinha depois no meu Instagram e olhar fotos do tempo da mala, não é a mesma pessoa, não tem como ser a mesma pessoa. O que eu acho Jane, minha opinião, de nodicólogo, não é psicólogo não, é nodicólogo. Eu entrevistei os 3 agora. E converso com você a primeira vez. Mas já conversei com Marcelo e Rayane fora a live. Não existe raiva. Não existe raiva. Ficou um trauma pela situação que a banda causou na época. Tá aí, meu amor, no Instagram. Por exemplo, criou-se uma situação na época que, muitas vezes, por imaturidade, se cria essa situação. A gente entrava muito novo em banda. E se cria uma situação e a briga por imaturidade em o sucesso em todo mundo quer, porque quer. Muitas vezes a gente age por imaturidade. Acredito nisso. Eu acho que assim, ninguém precisa ser amigos, mil maravilhas, não estar frequentando a casa do outro. Mas se um dia pintasse
um trabalho, tipo, algo para somar. Tipo, vamos fazer um trabalho, não sei o que, não sei o que. Ninguém precisa ser amigo, melhores amigos. Ninguém Eu precisa ser sei. casado, morar na mesma casa. Mas Tainá eu entrou. acho que foi assim. Ficou assim. Olha, Tainá tá aqui, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder, Tainá entrou. O Vinícius disse que vai sair, porque senão vai falar alguma coisa aí. Então, o que ficou. Tainá tá aqui, queima. Meu Deus, Tainá, O tá na que live. ficou. Então, o que eu acho que ficou coisas mal resolvidas. Uhum. Entendeu? Que pode acontecer um dia, se fizerem um Fica, projeto Tainá. como é a mesma. Ei, Tainá, fica aí. Pode falar. Fala, Tainá, Tainá. Pode, Tainá. Fala, amiga. Tainá, eu era Tainá, ruim ou pediram, eu era injustiçada, Tainá? Ô, Tainá, pediram para eu lhe entrevistar, mas não tem coragem, não. Porque Pois Tainá é. não tem censura, não. Não, Tainá, ela é ótima. Noda, por que maturidade? No, eu lembrando agora, no dia que eu fui fazer esse DVD para a banda Cupidos do Forró, Neto foi pro show. Isso já fazia uns 6 meses, mais ou menos 6 meses, que eu tinha saído da mala. Aí Neto disse: Pronto, já tá bom, né? Já descansou. Agora vamos voltar, porque eu mandei fazer, foi 25, foi 50 mil CD com sua cara. Você acha justo? Aí eu disse: Você pode ter mandado fazer, é 100, eu não volto, não. Mas, Jane, você não já descansou, não, rapaz. Vem, ó. Você é Jane Mala Sem Alça. Todo mundo sabe quem é você. Volta, já descansou. Ele até brincou, já namorou muito com seu marido, já brincou muito com sua filha. Volte, eu digo, Neto, não volto. E eu estava muito magoada. E com essa questão de É. conversa e tudo mais, assim, eu sou uma pessoa que eu analiso muito as coisas que se passaram, né? Uhum. Eu imagino que o problema que teve lá foi que o meu jeito de ser é muito parecido com o jeito dele de ser, entendeu? A minha É a velha personalidade, história que dois bicudos não se beijam, né? mais ou menos isso. A diferença, diríamos assim, é que na época ele tinha poder Sim. e, no mínimo, deveria ter passado por algo que machucou muito. Sabe? O psicólogo uma vez disse até para mim que ele estava como se fosse um espelho, estava fazendo comigo o que fizeram com ele. Acontece. E muito Inconscientemente a sem gente faz perceber. isso. Isso, As pessoas sem fazem isso. perceber. Ele disse, olha, às vezes não é nem por maldade. Às vezes ele estava refletindo em você o que aconteceu com ele. Eu digo, porra, tinha que ser logo eu, gente. É igual quando uma pessoa, eu não estou dizendo que é o caso, a situação, quando uma pessoa sente inveja da outra. Então ela vai falar mal daquela pessoa, É. vai denegrir a imagem daquela pessoa, mas no fundo, ela sente inveja. Tainá disse que é isso, viu? Foi isso que eu falei mesmo. Isso! É, não tô falando que foi isso, entendeu, gente? Mas eu estou falando questão de Dando um quando uma pessoa exemplo. tem inveja Uhum. exemplo, quando uma pessoa tem muita inveja da outra, ela quer queimar e fala mal. Que ela não presta, ela não tem talento, não sei o que, não sei o que, mas você no É, fundo vai ver que é inveja. você tem inveja. Tem isso. Então, quando você vê uma pessoa falando muito ali, é alguma coisa.